Lição de número 7. Antes de eu entrar na lição, eu quero te dar uma explicação muito rápida. Sair da sua casa e vir à igreja é a coisa mais fácil do mundo. Você sai e veio. Você veio. Dobrar o joelho para fazer uma oração, às vezes até orando, sei lá, você está dirigindo, está andando pela rua, você está orando. É a coisa mais fácil do mundo. No momento em que você está parado, sei lá, fazendo o quê? Nada. Pegar uma Bíblia, abrir a Bíblia e começar a ler, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, coisa mais fácil do mundo. Na verdade, quando você tem uma adversidade, um problema, seja ele qual for, casa, família, ente querido, trabalho, saúde, fonte de renda, não interessa, qualquer que seja o problema, a coisa pega, vamos colocar assim entre aspas, para que você possa entender, é depois do jejum, é depois da oração, é depois de ler a Bíblia, é depois de falar com Deus, certo? Porque até então, fazer isso é fácil. O que vem depois chama-se resistir. E é nessa pequena coisinha chamada se resistir que a maioria, eu te diria, 99% perde a direção. Perde a bênção de Deus. Então eu quero que você preste muita atenção a respeito do que você vai aprender aqui hoje. Você que está em casa acompanhando já o curso Fé, presta atenção no que você vai ver. Resistir. Desce, lá embaixo está escrito assim, ó, em Cristo R.R. Soares, o primeiro parágrafo após. O ministério pessoal do Senhor Jesus se dividia em 3 fases distintas: ensinamento, pregação e manifestação do poder de Deus. Examinando os relatos bíblicos, vemos que a parte de ensinamentos era a mais usada pelo Senhor. Pode-se perguntar se não reside ali a diferença entre o nosso ministério e o do Senhor, ou que explica os resultados que ele obtinha. Não disse ele que os que nele crescem fariam as mesmas obras que ele fazia e outras maiores ainda? Quando o Senhor Jesus começava a ensinar, o povo se maravilhava. Nas suas reuniões, todos os tipos de milagres e de transformações ocorriam, pelo simples fato de o Senhor abrir o que, igreja? A Escritura, olhem para mim, abrir o que, irmãos? A palavra de Deus, tá? E mostrar a verdade ao povo. Hoje, em qualquer lugar que alguém consegue abrir os olhos do povo para o que a Bíblia fala, também ocorre uma avalanche de milagres. O que aconteceu, o que tem acontecido com o povo de um modo geral? Vamos falar pelos evangélicos, vai. A maioria está entrando por um caminho, irmãos, e eu tenho alertado sobre isso, chamado-se religiosidade. Pastor, eu sou uma pessoa religiosa, e eu já não quero ser religioso, eu quero ser de Jesus. É totalmente diferente. Então, você encontra hoje pessoas pregando abobrinha por aí, irmãos. Falando besteira. Falando coisas que tem hora que eu vejo e falo, mas onde será que está isso dentro da Bíblia? Eu gostaria de saber, eu não sei onde está. Você vê gente aí pregando em internet, não sei aonde, e dizendo para você que está tudo liberado, está tudo legal, tudo pode. Não pode não, irmãos. O que é certo pode, o que é errado é deixar de lado. O que é certo desde quando Deus falou, e o que é errado também desde quando Deus falou. Não mudou nada. Hoje você encontra uma gama, né, de pessoas dentro de igreja que são extremamente melindrosos, mimimi, Nutelinha, e não, porque não sei o que, meu irmão. Eu aprendi
desde criança espiritualmente falando. Quando eu comecei no evangelho, por isso é que eu uso o termo criança. Evangelho não é para fraco. Evangelho, entendeu? É para os fortes. Evangelho é aquela coisa que você vai tomar paulada na tua cabeça e vai continuar de pé olhando para frente, porque o teu alvo é Cristo. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Ai, pastor, falou que eu não gostei. Quem é que gosta de ouvir a verdade? Ela incomoda. Verdade irrita. Verdade é uma coisa que irrita a gente. Certo? É alguém chegar para você e mostrar para você que você está errado em alguma coisa, já dá uma aceleradinha. Então, a verdade, ela irrita. Mas eu aprendi também o seguinte, irmãos. Arda quem arder. Doa quem doer. Você vai ouvir a verdade. Se não gosta, você sabe o que você tem que fazer. Você gosta de ser enganado? Então não é essa igreja que você tem que estar. Você deveria estar em outra. Estou sendo muito sincero. Sempre fui sincero aqui com vocês. Nunca saí de uma sinceridade bíblica dentro da palavra de Deus. Mas as pessoas não querem. Mas como é que era a atitude de Jesus? Jesus ficava falando o quê? Eu me lembro de uma passagem bíblica, eu acho que você conhece, que a maioria aqui conhece, e em que uma mulher foi pega num ato de adultério. Nas leis de Moisés, essa mulher ela tinha que morrer, acabou e pronto. E você sabe qual era a sentença de morte? Alguém sabe ou não? Apedrejada. Você sabe o que é tomar pedrada na cara, na cabeça, até morrer? Era dessa forma. Certo? E Jesus chegou, estava todo mundo preparado ali, e Jesus tentaram, pegar ele em alguma coisa, porque queriam pegar ele em alguma coisa, e disse: Senhor, essa mulher foi pega em ato de adultério, o senhor sabe que nas leis de Moisés, ela tem que morrer pedrada. Legal, e aí? E aí, o que o senhor disse? Ele simplesmente disse o seguinte: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo parou. Parou, e a Bíblia diz que desde o mais novo até o mais idoso deixaram ali a pedra e foram embora. Ele olhou para a mulher e disse: onde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, foram embora. Ele disse: então nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Pecado é pecado, erro é erro. O que é certo é certo. Ele não negava o que era certo, ele falava a verdade. Por isso é que tinha gente que não gostava. Mas normalmente é assim, você paga o preço pela sinceridade. Mas vale a pena, viu, irmãos? Pode acreditar no que eu estou te falando. Então a verdade do evangelho é que fazia com que as pessoas eram curadas, eram libertas, endemoniados deixavam de ser, certo? Leprosos tinham a sua pele restabelecida, a pessoa que tinha braços e pernas paralisados voltava a mover, e daí por diante, N milagres do Senhor. Então, o evangelho, o ensinamento correto da palavra de Deus tem que ser dado. Amém, Jesus? E vou te dar um conselho de pregador. O dia que você estiver sentadinho aí e você estiver ouvindo uma mensagem, seja minha ou de quem quer que seja, tá? E aquela mensagem começar a estribuchar lá dentro de você, diga: Senhor, obrigado. A Bíblia diz que Deus repreende o filho que ele ama. Então, se ele está me repreendendo, é porque eu estou sendo amado do meu Senhor. Amém, Jesus? Continuando, irmãos. Restrições às atividades do diabo. Apesar de sabermos que o diabo está mais do que nunca realizando a sua obra de destruir a humanidade, temos que ter o cuidado para não exagerar, acreditando a ele uma capacidade maior do que, na verdade, ele possui. Ele não pode sair aí destruindo a quem ele quiser. A Bíblia diz que aquele que é nascido de novo, ele não pode fazer o que, igreja? Tocar. É nascido de novo? Não pode tocar. Você vê que antes de Jesus, que é o que nós vamos ver aqui,
ele já tinha que ter permissão para perturbar a vida de uma pessoa. Depois de Jesus, então, acabou mesmo, irmãos. Tá? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 de João 5,18. Antes do Senhor Jesus ter derrotado o diabo, o inimigo agia aqui no mundo como se fosse o dono do nosso planeta. Mas com a morte de Cristo, o diabo perdeu o domínio sobre a raça humana e foi expulso da terra. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12:31. Até mesmo antes da vinda de Jesus, quando ainda o diabo agia como príncipe deste mundo, ele tinha que ter permissão para atacar o povo de Deus. Como, por exemplo, primeiro, o caso de Jó. Pastor, mas explica aí. Permissão. Então, quem é que permitia? Deus. Pô, mas Deus permitiu o diabo ir lá e destruir a vida do cara. Meu irmão, se eu pegar aqui 1,5 litro de água, certo? 1,5 litro de água. Eu precisava procurar isso, mas eu acabei esquecendo. Dizem que tem, não sei, eu não lembro agora, para te falar a verdade, tantas gotas em 1,5 litro de água. Eu pego esse 1,5 litro de água, eu vou ali na sarjeta, aquela água que está empoçada, eu pego uma gota daquela água e pingo ali em 1,5 litro. Faça uma divisão de tantas gotas, certo? Por aquela uma gota que eu pinguei. Aquela água que está aqui, ela está purificada, mas eu pinguei uma gota, uma gotinha de água suja, contaminada nela. Se eu der para você tomar, você toma? Sim ou não? Meu irmão, é 0,00060 e não sei o quê em cúbicos de água que vai dar. Só para você entender. E por que você não toma? O senhor pingou uma gota, mas tem 1,5 litro, não vai fazer nem diferença. As raposinhas fazem mal à vinha. Quando você tem uma brecha, já te falei que Satanás, ele não precisa de uma porta escancarada para você entrar. Ele precisa de uma brecha na tua vida. O Jó, tudo ia bem, mas ele acreditava que os ventos que sopravam ao seu favor, que o abençoavam, poderiam um dia soprar contra. Pronto. Foi a permissão que o capeta obteve na vida dele. Você enfrenta uma adversidade, certo? Mas lá dentro de você tem aquele medinho de que alguma coisa vai acontecer. Acabou, meu irmão. Medo, tem até um livro do missionário aí, fecha essa porta. Acaba com isso. Você não tem que ter medo. Não, mas pode ser nada, meu irmão. Nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. Primeiro, caso de Jó. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó, capítulo 1, de 6 a 12. Fala sobre isso. Tá? Segundo, o diabo não veio tentar Jó de uma vez. Ele teve que ter a permissão. Segundo, na tentação sofrida pelo Senhor no deserto, o próprio Espírito de Deus levou o mestre naquele lugar para que fosse tentado pelo diabo. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser o que, irmãos? Tentado pelo diabo. O diabo tentou Jesus ou não? Sim ou não? Sim. Mas com a permissão de quem? Quem é que levou ele ao deserto para ser tentado? E o Espírito está em minúscula ou maiúscula a letra? Então se refere ao Espírito de quem? Santo de Deus. Digam graças a Deus.
Amém, Jesus? Terceiro, chegando a hora da crucificação, o Senhor Jesus informou a Pedro que o diabo havia feito um pedido para o cirandar, peneirar, passar pela ciranda, né? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás, olha isso, vos pediu para vos cirandar como trigo. Ele não foi chegando, eu vou perturbar o Pedro. Eu posso tentar o Pedro? Posso dar uma chacoalhada nele legal para ver se ele vai ficar mesmo ou não? Né? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 22, 31 e 32. Amém, Jesus? Isso antes da morte de Jesus, tá? Todos esses casos ocorreram antes do diabo ter sido despojado de seu poder. Hoje, em hipótese alguma, repito, hoje, em hipótese alguma, ele terá condições de nos oprimir, a menos que o nosso Deus o permita. Pastor, mas pera um pouquinho. Será que Deus vai permitir isso? Não sei. Quem sabe da tua vida é você. Eu sei da minha. Quem sabe os passos que você está dando é você e não eu. Então, por isso é que é bom, irmãos, eu sempre digo o seguinte: você se converteu? Ah, pastor, eu já me converti. Quando? Há 10 anos atrás, tudo errado. Há 10 anos atrás você aceitou a Jesus. Porque para mim se converter é todos os dias. Todos os dias, se você fizer uma reflexão de segundos, não chega nem minutos na sua casa, antes de dormir, você vai descobrir que você errou por palavras, pensamentos, atitudes, consciente e inconscientemente. E aí você pede perdão. Isso é se converter. Isso é todos os dias da nossa vida. Conversão é todos os dias. Amém, Jesus? Pastor Ayrton, eu ainda não me converti. Não. Então eu tenho uma coisa para te dizer que vai doer teu coração, mas eu tenho que te falar. Você está andando numa corda bamba. E normalmente quem anda em corda bamba, ou é no começo, ou é no meio, ou chegando no finzinho, ela tomba, irmãos. A corda é bamba. Então coloca a tua vida nas mãos do Senhor. E diga: Deus, me leva, me guia. Eu não quero dar oportunidade ao maligno para que em área nenhuma da minha vida, tá, ele venha me perturbar. E às vezes não vem nem na sua vida, vem na vida de um ente querido seu, de um parente seu. Quanto a tirar-nos das mãos de Jesus, jamais conseguirá. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. João 10, 28 e 29. Ele pode até te tentar. Mas eu vou ser sincero para o senhor, eu não queria nem ser tentado. Tem essa possibilidade? Tem. Você quer ficar livre? Quem quer ficar livre aqui? Diga amém. Chega em casa e fala: me leve embora, Senhor. Pastor, me leve embora, o que é isso? Fala: Deus, eu quero ir para o cemitério. Pastor, o senhor está brincando? Não, eu estou te falando sério. Eu estou te falando sério. Que enquanto você viver aqui, você tem como arqui-inimigo Satanás. Ele vai tentar. Ele é tentador. Esses dias eu falei uma coisa aqui na igreja que até serviu para mim. O dia que você tiver a consciência certa dentro de você, mas aquela consciência espiritual, não é a mental. Porque a mental, na hora que terminar a reunião, saiu lá para fora, você esqueceu tudo. A espiritual, de que a sua vida, você está no meio de uma batalha, no meio,
E o alvo dessa briga é exatamente a sua vida. E de um lado é Deus e do outro lado é Satanás. E os dois querem você. Você jamais vai parar de orar e pedir a Deus a misericórdia. Jamais. Enquanto você não tiver, vai no oba-oba, vai no empurrando com a barriga. E aí é o grande perigo, irmãos. Porque aí ele tem toda a permissão que ele quer. Aí já é dado a ele essa permissão. E tirar você das mãos de Deus, ele não consegue não. Você está gravado nas mãos de Deus. Na palma das mãos do Senhor. Como é que ele te tira dali? Não sai. Não devemos temer diante de qualquer tentação que o diabo venha nos trazer. Nem sequer ficar desesperados. Mas, o que, igreja? Aí começa a resistir, firmes na fé, usando o nome da Igreja da Graça, do pastor Ayrton. Não, usando o nome de quem? Jesus, irmãos. Pastor, mas como é que é esse resistir? Eu tenho que ficar falando toda hora? Meu irmão, você foi tentado com o mal. Eu falei hoje de manhã, por que as pessoas, elas ficam frustradas na vida? Porque elas colocam a expectativa delas em outras pessoas, certo? E a Bíblia Sagrada diz claramente que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a força do seu poder. Eu não posso me esquecer do Salmo 127, versículo 1. Isso tem que estar claro na tua mente, no teu coração. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você tem que estar claro em relação a isso. Então a pessoa ela tem um problema, sei lá, no trabalho. Eu estou esperando porque o meu patrão, porque ela está esperando aquela promoção, aquele ganho de, sei lá, aumento de salário e não sai. E ela fica frustrada. Mas não fez nada por mim, expectativa errada. O seu trabalho, quem é que te deu ele? A não ser que você não trabalhe para não responder, mas quem trabalha, quem é que te deu o seu trabalho? Então vai na fonte certa, meu irmão. Pastor, mas eu sou o dono. Você é o dono, sim, só de boca. Porque quem te deu foi Deus, então ele é o sócio majoritário seu. Vai nele, clama por ele. O outro está com um problema, sei lá, não sei, saúde. Aí o médico vai lá, não, porque tem um médico muito bom que resolve, que faz, que não sei o quê, que BBB, médico muito bom, que resolve, que faz e ponto final, chama-se Deus. E o resto é ser humano. Aí a pessoa vai e coloca expectativa naquilo. Não acontece o que ela quer, ela fica frustrada. Expectativa errada. Você tem que usar o nome do Senhor. Bom, então o senhor está dizendo que eu tenho que parar o meu tratamento e não ir mais. Eu não disse isso. Não coloque palavras em minha boca. Eu acredito que quem procurou um médico deve ir até o fim, mas não se esquecendo que o Deus que você serve é Senhor dos senhores, Rei dos reis, médico dos médicos, amém? Advogado dos advogados, ele está acima de tudo e acima de todos. Então põe a expectativa nele e ninguém mais. E comece a resistir o mal. Está lá no trabalho, a coisa não vai, não está indo. Diabo, você está amarrado em nome de Jesus. Chega alguém, não, você vai ter corte, eu vou te mandar embora. Está amaldiçoado em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado. Eu vou conseguir a minha bênção em nome do Senhor. E vai. Usando o poder de Deus, irmãos. Usando a palavra de Deus. Vamos lá. Cadê? Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos pelo mundo. 1 de Pedro 5,9. Então, o que você hoje enfrenta, você não é o único. Se você procurar no mundo inteiro, tem toneladas de pessoas tendo o mesmo problema que você.
E se você procurar mais ainda, você vai ver que tem mais outra tonelada que tentou com o mesmo problema e não conseguiu, foram derrotados. Mas se procurar mais um pouquinho ainda, você vai encontrar 1,5 toneladas de pessoas que tiveram o mesmo problema e hoje estão desfrutando a vitória. Resistir, irmãos. Quanto à razão de o Senhor nos fazer passar por várias tentações, podemos estar certos de que Ele faz para o nosso próprio bem. E ao invés de nos chatearmos com elas, devemos nos encorajar no Senhor, pois Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Espera aí, você tem testemunho na tua vida de ouvir os outros contar testemunho, ou teu testemunho é porque você enfrentou uma situação adversa e venceu? Só aprende, meu irmão, quem está sendo ensinado. E quem quer aprender, lógico, às vezes está sendo ensinado e não quer aprender. Certo? Aprenda a tirar proveito de desgraça. Meu pastor falava isso. Já contei aqui na igreja que o dia que ele falou isso, a primeira vez na minha vida que eu ouvi isso, eu quase caí. Falei, pastor, tirar proveito de coisa ruim? Ele disse, Ayrton, tirar proveito de coisa boa todo mundo faz, é o normal. Concorda? Mas pega aquilo que é ruim e faça daquilo uma lição na tua vida, para que você não venha cometer novamente e ter que passar pelo mesmo problema lá na frente. São lições que ficam, irmãos. Ensinamentos. Amém, Jesus? Não veio sobre vós tentação humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Primeira carta aos Coríntios 10:13. Resistir. É o que está escrito aí, irmãos? É um mandamento. Resistir é um mandamento. Não importa como e onde o inimigo esteja nos tentando. A palavra de Deus nos manda fazer o quê? Resistir. Pastor, mas o caso é extrema e mais um pouquinho de extremamente grave. E aí? E o outro dia eu falei para você da grandeza de Deus aqui. Eu comentei com vocês aqui na igreja que lá de vez em quando eu gosto de ter um assunto que eu gosto muito de ler, saber, né? É uma coisa que me fascina, na verdade. É astronomia. Saber de planeta, de buraco negro, de não sei o que. Outro dia eu estava vendo esse negócio de buraco negro. É como se fosse um lixão do céu, tudo vai para lá. E eu me perguntei e não tive resposta. Para mim mesmo eu não consegui dar resposta. Já perguntei para outros, também ninguém conseguiu. Se alguém aqui souber, por favor, me ajuda. As coisas entram para o buraco negro e vai para onde? Pois é, vamos ficar vagando por aí. Eu li esses dias sobre 3 estrelas. Aqui no Brasil, e todo mundo aqui conhece, elas são conhecidas como as 3 Marias. Você já viu, não viu? Bonitinha assim, já? Coisa mais linda, né? Cada uma delas tem um nome, que eu não vou saber te falar, porque é nome científico, eu não gravei. Tá? A maior dela, que é a que fica no meio, só para você ter uma base, que quando você está lá, as 3 Marias são estrelas azuis. Você olha assim no céu, tá aquela coisa brilhando, bonita, né? Principalmente quando você está no campo, você olha ela e fala, nossa, as 3 Marias lá. Eu também não sei porque põe o nome de 3 Marias, 3 Benedita, 3 Joaquina, sei lá, mas é 3 Marias, tá bom. A maior delas, que é a que está no meio, se você sair daqui hoje da Terra para chegar lá, você vai demorar 1.260 anos-luz
para chegar lá. E só trazendo à sua mente que a luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Está aqui do lado, aqui, ó. Vira o quarteirão, entra à direita ali, passou a rodoviária, você encontra ela lá, moça. Dá para entender? E quando você vê, você não vê uma do ladinho da outra? Sim ou não? Você sabe qual é o espaço que tem uma da outra? Também nem sabe, né? Porque quando a gente olha assim, nossa, elas estão tão juntinhas, 800 mil quilômetros luz de distância uma da outra. O que esse Deus não faz, irmãos? Pelo amor de Deus, explica para mim. Mas eu cheguei a uma conclusão que essa grandeza toda de Deus, existe uma coisa que Deus não faz. Aquilo que nós não permitimos Ele fazer. Ponto final. Porque a pessoa pode estar lá no buraco, ainda que esteja morto, não ouvir. Isso é bíblico. Sabia? A Bíblia diz que a árvore que for cortada, a árvore de uma terra seca, foi cortada, o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, ela floresce. Deus só não faz o que nós não queremos. Esse Deus aqui, ele é tremendo, irmãos. Você nunca vai ser tentado, essa tentação que você está sofrendo ela, que todo dia às vezes vem te perturbar, ela está dentro do seu padrão de resistência. Deus nunca vai te dar um fardo além daquilo que você possa suportar. Tira da tua vida as coisas boas disso aí que você está enfrentando. Mas por quê, pastor? Porque lá na frente você vai observar mais a sua vida, você vai se cuidar mais espiritualmente, mais materialmente, para que você não passe novamente por aquilo que você está passando. São ensinamentos do Senhor. Deus me abandonou, não. O ser humano abandona Deus, mas Deus não abandona ninguém, irmãos. Amém, Jesus? Ah, pastor, eu estou orando, Deus não está me ouvindo. Ainda que você pense ou ache, e isso não interessa, que Deus não está te ouvindo, mesmo assim, continue orando. Porque eu tenho a certeza do que eu vou te falar. Ele está te ouvindo. Continue falando, continue resistindo, continue batendo o pé em o nome de Jesus. Tá certo? Cadê? A ordem dada em Tiago 4,7 é clara. Resistir ao diabo. O versículo é assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus. Tem versículo aí? Põe ele aí para mim. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Certo? Qual é o maior exemplo de resistência ao maligno que você conhece na Bíblia? Você poderia me falar aí agora? Rapidinho, vamos lá. Então eu vou contar, irmãos, 1.260 quilômetros anos-luz, e depois eu volto para perguntar de novo, combinado? Qual é o maior exemplo, irmãos? O de Jesus, irmãos, sendo tentado no deserto. É o de Jesus, ele deu um ensinamento para mim e para você. Aí o ser humano quer fazer errado, quer mudar, quer dificultar, quer não sei o quê. Não, é simples. É simples, é muito, muito simples. Tá certo? Olha aí o versículo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e o que acontece? Ele vai embora? Sim ou não? Ele bate em retirada? Sim ou não? Não. Ele foge. Ele não vai embora, ele foge. Certo? Porque uma coisa é eu te encontrar na rua, olhar para você e ir embora para cá. E outra coisa é eu te encontrar na rua e fugir de você.
Eu fujo daquilo que eu não quero. Eu fujo daquilo que me amedronta. E quando eu me sujeito a Deus, eu amedronto, não é só Satanás, não, é o inferno inteiro, irmãos, em o nome de Jesus. Amém, Jesus? Por esta ordem, vemos que somos os responsáveis pelo sucesso ou pela derrota da nossa vida. Se resistirmos, ele não somente irá embora. Olha aí, o que ele faz, irmãos? Ele fugirá. É oportuno lembrar que temos que resistir a todo e qualquer ataque do inimigo. Não basta resistir só aos grandes ataques, pois muitas vezes o problema começa bem pequeno e se não for destruído, causa um grande estrago. Falei outro dia aqui para vocês, os grandes problemas de hoje começaram que tamanho? Não ouvi? Imperceptíveis. Eu poderia te dar um outro exemplo. Você nasceu, não nasceu? Não, nem responde. Você vai falar que sim. Aí eu fico amargurado, irmãos. É lógico que você nasceu, irmãos. Né? Eu só gosto de mexer com vocês de vez em quando. Pois é. Você nasceu desse tamanho que você está aí? Ah, pastor, eu já vim desse tamanho. Coitado de sua mãe. Se foi cesárea, não foi um cortinho aqui, não. Arrancou o tampão da barriga inteira para você poder sair, porque senão não sairia, não. Você nasceu pequeno e você se tornou o que você é. E assim é o problema. Ele começa imperceptível e vira grandes problemas. Grandes. Alguns que só Deus para dar verdadeiramente a solução ao caso. Somente. Tá certo? Cadê? Cantares 2,15. As raposinhas. Aliás, está aqui na tela. Ó. Apanhai-me as raposas. As raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Começa pequeno. E de repente, buf, apareceu. Outro fato que não devemos nunca esquecer é que o diabo não deixa de nos tentar porque somos de Jesus. Bom, eu sou de Deus, ele não vai me tentar mais. Engano teu, aí é que ele vai te tentar. Apesar de saber que somos território divino, ele continua lutando para roubar, matar e destruir as nossas vidas. Enquanto não assumirmos a nossa posição de vencedores em Cristo, ele continuará tentando nos destruir. Resistir ao diabo é simples. Basta que a todo ataque, quer seja de sintomas, de doença, pensamentos negativos, desejo de cometer algum pecado, tudo isso são tentações, você destemidamente não aceite e repreenda o mal, exigindo que ele cesse de lhe perturbar e saia da sua vida. Pronto. Você resistiu. Não, pastor, mas eu faço isso. Faz não. Tem hora que você bate papo com Satanás, irmãos. Você conversa com o mal. Vem o mau pensamento. Vamos dar exemplo para o mau pensamento. Né? A pessoa para e diz, não, pensamento ruim já está errado. É mau pensamento, é o mínimo. Não, pastor, mas isso aqui não é nada. Pois é, né? Eu tenho um conhecido, irmãos, ou melhor, eu tinha um conhecido, morava aí para o interior, que do nada, um dia, ele olhou para a perna dele assim, foi jogar um futebol, viu uma pintinha na perna. Eu nunca tive isso. Aí vem na cabeça dele, aquilo que eu te falo, eu estou ficando velho, a gente vai ficando velho, aparece mancha, pinta, verruga, sei lá, caroço, caspa na cabeça, remela no olho, aparece tudo, né? Não tem que ser assim. Mas a ideia de muitos é dessa forma. E passou um tempo, olhou a pintinha, está um pouquinho maior. Aí alguém disse, não, isso aí não é nada, não, isso é coisa de sol, de pele, isso aí, né? Mancha da idade. Tá legal.
Ele morava numa cidade aqui do interior, que eu não quero falar para você o nome, para não identificar a pessoa, porque eu sei que os parentes dele estão me assistindo e sabem de quem eu estou falando. Só não quero identificá-lo, tá bom? Você sabe onde ele mora hoje? Na mesma cidade, só que no cemitério. Era um câncer, que eu esqueci o nome, cresceu, enraizou, tomou osso, tomou tudo e matou o cara. Só isso. As raposinhas fazem mal à vinha. Então veio lá o mau pensamento de fracasso, de derrota, de pecado, está amarrado o demoninho no nome do Senhor Jesus. Porque o que a gente muito ouve é o seguinte: está amarrado. Ai, está amarrado. Está amarrado o quê? Com o quê? Amarrou aonde? Então faz um favor para mim e para você. Quando for usar, diga: está amarrado, paralisada a atuação, em o nome do Senhor Jesus. Faz a coisa certa. Amém, Jesus? Não aceite, diabo, fora aqui da minha mente, você bateu em porta errada. Veio lá, sei lá, o mau pensamento de que não serei curado. Realmente, eu não vou ser curado, não, eu já fui. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus morreu por mim e eu fui curado. Meu Deus, obrigado, eu estou curado em o nome de Jesus. Ah, sua família não tem mais jeito não. Não, tem sim, está amarrado, demônio. Fora daqui em nome de Jesus, nenhum mal me sucederá e praga alguma chega na minha tenda. Sempre falei para vocês, pega o problema e faça o que com ele? Traga a luz da palavra de Deus. Vou te perguntar e você vai responder bem alto. Se tem promessa, tem vitória. Tem promessa? Tem. Então tem vitória. Acabou, ponto final. Mas aí a pessoa fica, é verdade, isso aqui é caso grave. Não tem mais jeito não. Aí amanhã o diabo vem com uma tentação maior, porque assim ele vai aumentando o grau. Não tem mais jeito. Daqui uns dias, você está acordado, certo? Sonhando acordado, vendo o seu funeral, você deitado no caixão, vela acesa, coroa de flor e os outros chorando ao seu redor. Você está aqui vivo pensando numa porcaria dessa. Quando vem um mínimo de mal, peraí, é tentação mental, pecado, seja lá o que for, está amaldiçoado, aqui não vai prosperar. E às vezes, irmãos, você tem que repetir isso 5 milhões de vezes por dia. Não é só uma única vez. É resistência. Em o nome de Jesus. Digam graças a Deus. E como é que eu resisto, irmãos? Resistir com o quê? Não há melhor exemplo de como se deve resistir ao diabo do que aquele dado pelo Senhor lá no deserto quando o diabo tentou. O relato completo se encontra em Mateus 4, de 1 a 11. Primeiro, o diabo se aproximou de Jesus e lhe disse: se tu és o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Olhem para mim. Quantos dias de jejum? Jesus jejuou quantos dias? 40 dias e 40 noites. Estava fraco? Sim ou não? Mas muito, meu irmão. Muito. Tem irmão que às vezes não almoça, já começa a ver dragão na frente, você imagina 40 dias e 40 noites. É sério. Já passa mal, vista escurece, quer cair para o meio da rua, vira um rolo danado. Imagina 40 dias e 40 noites. Certo? E olha uma das táticas do diabo. Olha como ele é maldito, irmãos. Ele chega para Jesus. Ele não deixou de tentar Jesus, porque era Jesus o Filho e Deus aqui na terra. Mesmo sendo, ele foi tentado. Imagina a mim e a você. E qual é a palavrinha dele? Se tu és. Ele sempre vem tentar te trazer uma dúvida. Não aceite. Não aceite. Peraí, se você falar para o Filho de Deus, se tu és, peraí, se eu sou. Eu só não sou o Filho como eu sou o Pai e o Consolador. É o Deus triuno. Amém, Jesus?
Meu irmão, é tremendo. Então ele sempre vem trazer aquela duvidazinha. Você orou, mas não está acontecendo. Ah, você deu aquele passo lá, mas não resolveu. Você deu aquela, sei lá, aquele dízimo, aquela oferta da igreja, mas tua vida não mudou em nada. Você foi naquele médico, mas está pior do que antes. Cuidado com esses engodos malignos. Cuidado. Abra teus olhos. Então ele diz, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus fez? Tacou um tapa no pé da orelha do Satanás. Foi isso? O que ele fez? Tranquilamente, olhou para ele e disse assim, olha, está escrito. Mencionou a palavra. Olhem para mim. Quer vencer esse mal? Quer vencer essa porcaria? Pega a promessa que diz respeito à tua vida e prega para o diabo. Você quer deixar o diabo invocado? Prega para ele. Mostra a verdade para ele, meu irmão. Diga para ele, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Continuando na lição. Segundo, o diabo levou Jesus até uma cidade santa, colocou no pináculo do templo e disse, ó, de novo a dúvida, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces na pedra. Olha aqui uma segunda artimanha do diabo. A primeira é trazer a dúvida, e a segunda, ele tenta citar a própria palavra para Jesus. Uma vez o irmão estava passando por um problema de enfermidade, orando, e ajudando em oração, e orando, e pastor, me ajuda, e eu falei, eu entro, irmão, você pode ter certeza, eu entro na briga contigo, mas eu entro para valer, eu não entro para brincar, eu entro para valer, entendeu? Porque eu tenho na minha consciência o seguinte, quando alguém vem me pedir uma oração, seja lá quem for, essa pessoa veio de livre e espontânea vontade porque Deus tocou no coração dela. E se Deus tocou, é porque em mim há condições de reverter o quadro. Então é por isso que eu entro mesmo para valer, para rasgar, você pode ter certeza. E esse irmão orando, e orando aqui, orando de lá, e a gente orando. E um dia o irmão... Ai, Jesus, eu tenho que rir. A coisa é séria, mas eu tenho que dar risada. Você vai acabar dando risada também. E um dia o irmão chega para Deus, Deus me dá uma palavra, abriu lá em Isaías e não sei o quê, e 38, e vamos lá ler e tal, e o Isaías entra no palácio e chega para o rei e diz, arruma a tua casa porque morrerás e não viverás. Quando ele me procurou eu já estava quase morto. Pastor, olha aqui a palavra que Deus me deu. Eu falei, irmão, pelo amor de Jesus, despreze isso aqui, irmão. Vamos olhar outro versículo aí. E o irmão, pastor, ficou curado. Então ele tenta usar a própria palavra para te confundir. Nunca se esqueça disso. Amém, Jesus? Então vamos lá. Jesus e o Senhor volta a responder dizendo, também está escrito. Você citou para mim? Eu vou citar para você agora. Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória. E disse a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Teria dado ou não se Jesus tivesse adorado a ele? O que vocês acham? Não por quê? Porque você não pode dar aquilo que não é seu, aquilo que você não tem. Amém, Jesus? E ele não tem nada, meu irmão. Ele é zero à esquerda. Uma vez perguntaram para mim, pastor, dá uma definição de Satanás. Falei, caramba, dá uma definição. Dá uma definição. Eu falei, ele é uma mistura de nada com coisa nenhuma. E o resultado, não sei, mistura nada com coisa nenhuma, que saía ele.
Porque nada para mim tem expressão, coisa nenhuma tem expressão. E o resultado, e ele não tem expressão nenhuma. Certo? Ele não poderia ter dado. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele, o que, igreja? Acabou. Como é que Jesus venceu o maligno? Cala a boca aí, ô miserável, fedorento do inferno, faz assim. Ai, fedorento do inferno foi boa, né? Fica aí bafudo, fedendo enxofre, aí vem me perturbar, pô. Como é que Jesus venceu, irmãos? Eu sou Jesus, cala a tua boca, eu mando em você. Jesus venceu dessa forma para deixar para mim e para você o exemplo de como se vence o mal. Eu pego o problema, trago a luz da palavra de Deus. Tem promessa, igreja? Tem vitória. Repita, tem promessa? Tem vitória. E aí, o que eu faço? Eu cito a palavra. Você sabe que eu já enfrentei adversidades, problemas na minha vida, de eu parar um dia, pegar a Bíblia e falar: Deus, me mostra tudo que é promessa que o Senhor tem a respeito disso que eu estou passando. E fui digitando tudo no computador, digitei cada versículo, livro, capítulo, versículo, escrevi o versículo. E depois eu dei um enterzinho lá e mandei a impressora imprimir. Imprimi 2 folhas. Eu ia orar, eu falava com Deus e tudo. Agora, Deus, eu entro na tua presença em nome de Jesus contra toda ação do inferno. Diabo, escuta o que eu vou te falar aqui agora. Você vai pegar esse mal que você tentou me perturbar e vai sair da minha vida. Porque a palavra de Deus... Aí eu pegava a folha, porque senão eu não iria lembrar. A palavra de Deus diz isso no livro tal, capítulo tal, versículo tal. No livro tal, capítulo tal, versículo tal, diz mais isso. No outro livro tal, capítulo tal, versículo tal, diz mais isso. Eu li a folha, as 2 folhas inteiras. E eu falava: então pega o que é teu e fora, em o nome de Jesus. É uma questão de tempo. Você está lembrado daquela folhazinha que nós cortamos ela aquela vez? Logo no começo aqui da pregação, estão lembrados? Estava verdinha. Aquela. Quando apanhou ela lá fora, ela estava verdinha, bonitinha. Mas ela estava cortada da árvore. Ela tinha vida? Não, mas ela continuava verde. É uma questão de tempo. Resistência é uma questão de tempo. Está aqui, ó, sequinha. É assim que se faz. Nessas 3 tentativas do diabo, o Senhor usou simplesmente a palavra de Deus. Ela é a nossa única arma. Para enfrentar o diabo e as suas tentações, não temos que usar nada mais. Só a palavra de quem, igreja? De Deus. Pronto, é simples. Ser humano é que complica. Logicamente que o Senhor sabia orar, falar em línguas, e tinha um conhecimento de todas as coisas mais do que qualquer mortal. No entanto, só usou a arma infalível. Você não vai querer usar outra. Não é verdade? Sim ou não? Quem aqui é mais sábio que Jesus? Ninguém. Quem tem mais conhecimento que ele? Ninguém. E no entanto, o que ele fez? Usou que arma? Palavra de Deus. Funcionou para ele? E aí não funciona para mim e para você, só funcionou para ele? O que vocês me dizem? O que vocês me falam? Se funcionou para ele, funciona para qualquer um, irmãos. É só colocar em prática. Não creia em nada que o diabo esteja lhe mostrando. Ele é o quê, irmãos? A carreira dele está se aproximando do fim. No princípio ele foi expulso do céu. Durante a grande tribulação será lançado da esfera celestial da terra. Durante o milênio será aprisionado no abismo. E depois de 1000 anos será lançado ao lago de fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte. Acabou para ele. Mateus 25, 34. Quanto a nós, qual será o nosso futuro? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita.
A esquerda não, mas a direita. Amém, Jesus? Gostei dessa direita aqui, é uma maravilha. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde quando? Da fundação do mundo. Ele vai queimar no grande lago. E nós que resistimos, que agimos, que lutamos com bravura. Você vai chegar diante de Jesus e ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, entrai para o gozo do seu Senhor, preparado desde a fundação do mundo. Meu irmão, é agir dentro da vontade da palavra de Deus. Essa aqui é a lição de número 7 do resistir. Semana que vem nós vamos ver esta lição aqui, a de número 8, tá? Mais que vencedores. Isso aqui é um aprendizado de vencer. Quem aqui é um vencedor, diga graças a Deus bem alto aí. Isso é o mais alto. Você está rouco? Está todo mundo bem? Acho que não chegou o som aí atrás, tá legal? Sim ou não? Tá? Então quem é vencedor aí, diga um amém bem alto aí. Tá mal, hein? Ai, mais que vencedor, irmãos. Tá bom, queridos? Vencedor para filho de Deus é pouco. Amém, Jesus? Quem é vencedor, diga amém. Acho que vocês estão brincando comigo, não é possível. Eu acho que vocês aqui deu alguma coisa pessoal contra a minha pessoa, irmãos. Não é não, pessoal? Irmãos, você é mais que vencedor. Diga graças a Deus. Quem é vencedor, diga amém. Oh, louvado seja Deus. De manhã, 4 vezes repetiram amém. Eu falei, vou parar porque aí eu vou encrencar. Não vai dar certo o negócio. Então agora sim, quem é mais que vencedor, diga graças a Deus. É o que nós vamos ver na lição de número 8, mais que vencedores. Amém, Jesus? Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai querido, aqui estamos diante da presença do Senhor nesse momento de oração, pedindo ao Senhor que coloque a tua unção, o teu poder e a graça, Deus, do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa. Que cada um, meu Deus, possa resistir verdadeiramente toda e qualquer ação do maligno. Pai, que a bênção do Senhor seja a resposta que este meu irmão ou minha irmã estavam precisando, pois eu os coloco em tuas mãos e na certeza dessa bênção eu te agradeço para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus e vamos aplaudir ao Senhor bem forte, igreja, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.